A bênção prometida era o próprio Espírito de Jesus em nós. E é aqui, Bia, que há sabedoria. É aqui que há entendimento, porque quando nós, então, recebemos a luz, o Espírito, a vida dele em nós, a luz acende no alto da casa, a lamparina é colocada no alto da casa, a gente entende, a gente tem clareza do que é que Deus estava falando, do que é que Jesus estava falando o tempo todo, tinha prometido lá em Abraão, né? Falou durante toda a lei para o homem, mas o homem não entendeu, acreditando que era a obediência para ganhar algo. Por isso a Bíblia, que o sistema nunca leu, por isso essa série. Então a gente só vai entender, e nessa aula a gente volta então para o Éden, partindo aqui para o final já dessa série, por que é que Satanás, a serpente, está todo ofendido, querendo trazer agora o homem para perto dele, jogar uma ofensa nele, para ver Deus dessa forma, como quem agora vai exigir dele uma sujeição. Uma Entende? obediência. É só aqui que a gente entende a ofensa do começo dessa série, o texto que é Romanos 5, verso 20, né? Que a lei veio somente para avultar a ofensa, fazer uma imagem, mas a lei não deu conta. Era um vulto porque eles estavam no escuro, sem essa luz, sem esse entendimento. Por isso era um vulto apenas. Falava, era um vulto de que forma que se fazia um vulto? Um vulto no entendimento obscurecido. Falava, faça isso, faça aquilo, mas não tinha clareza. Né? Aí, quando a palavra se manifesta, que a palavra é Cristo, a gente vai entender que a palavra era ele, agora ele em nós, a promessa era ele em nós, e essa luz agora é que vai nos trazer clareza e entendimento dessa ofensa da própria serpente, né, Bia? E como a gente dizia lá no comecinho da série, agora é importante lembrar vocês de tudo aquilo que a gente já disse, que aqui agora a gente faz uma junção, né, retrocedendo, voltando, que os próprios os anjos, primeiro o próprio Satanás, né, ele não admitiu, né, quer dizer, ele nos fez a sua imagem e semelhança, o homem já era, deixou de ser porque agarrou na ofensa de Satanás, por quê? Porque Satanás queria ser a imagem e semelhança, escrito lá em Ezequiel 28. Aqui a gente retorna, e agora é entendimento. Serei, né? Subirei ao mais alto monte, subirei, sentarei no trono e serei semelhante ao Altíssimo, porque isso ele tinha dado para nós. Olha só a ofensa, olha só a inveja, né? E aí trouxe o homem para isso, porque até os próprios anjos, amadinha, não compreendem. Os próprios anjos não compreendem tamanho amor de Jesus a ponto de nos fazer iguaizinhos a ele. Os anjos não compreendem esse amor. É por isso que quando a gente ensina a interagir com os anjos, né, porque os anjos estão a nosso dispor, né, são ministros enviados para nos servir e servir ao reino, trabalhar em favor das pessoas, por isso que a gente tem que dar o comando agora, não é mais Deus lá do lado de fora, mas é Deus em nós, Jesus em nós, né, gestando, gerindo esse reino, ordenando aos anjos. Os anjos não entendem, então eles ficam assim, como que pode, né? É por isso que eles recebem somente ordens, Bia. Quer falar um pouquinho disso? Os anjos, eles estão acostumados a receber a ordem. Porque eles foram criados para servir. Cada anjo tem a sua função, o seu serviço.
que a gente sabe que tem várias categorias de anjos, cada um tem uma função. Quando Jesus criou eles para serviço, para esse funcionar no reino, para agir, mover-se no reino. Então, eles não entendem realmente que nós somos como Jesus, e eles ficam em volta porque eles foram enviados para nos ajudar, para trabalhar, para nos ajudar nesse reino, mas eles dependem da nossa ordem. Se nós não dermos ordem, eles ficam assim, esperando, porque eles não têm ação se não vir da nossa boca, porque nós temos autoridade, e eles sabem disso. Às vezes nós não sabemos, mas eles, os anjos, sabem que eles têm que ouvir e cumprir com aquilo que sai da nossa boca, porque é a função deles. Entendeu? E é por isso, e é por isso também que não tem nada a ver, né, das pessoas que podem, e a gente sabe que muitos falam mesmo que a gente ensina doutrina de anjos, né, aquela coisa toda, adoração aos anjos, não tem nada a ver. Porque justamente a gente ensina justamente isso, que nós interagimos com os anjos para dar ordens. É Jesus em nós agora dando ordem a eles, né? E nós não temos um relacionamento de adoração e esse relacionamento íntimo como a gente tem com Jesus. De saber a intimidade, de trocar essa intimidade como um casal, por isso que Paulo falava do marido e da mulher, falando de Cristo e a igreja. Né? Nós não temos isso com os anjos. Com os anjos são ordens, essa é a linguagem que eles entendem. Porque até os anjos perscrutam saber, né, os desígnios e as profundezas do coração de Jesus. Olha aí. Agora há entendimento, agora há sabedoria nessa verdade. Então, Satanás, ele desejava isso e deseja e trabalha até hoje, Bia. Até hoje. Até hoje ele trabalha no coração das pessoas e no sistema religioso, que está dominado pelo próprio pensamento dele. Como? Aquele velho modo de pensar. Fazendo o homem acreditar que nós fomos inseridos na filiação que os judeus, os israelitas, os hebreus nunca tiveram. Tiveram uma filiação aguardando a promessa. A filiação acontece em Jesus. E em Jesus mudou. Então nós entramos na filiação, nós somos filhos, e mantém o povo, e o povo acredita, e vive esse modo velho de pensar. Vive esse, né, acreditando que obedecer a palavra, que andar na palavra. Eles não sabem que andar na palavra é andar nessa vida agora de Jesus em nós. Andar na palavra para eles é andar em obediência às ordenanças para que Deus continue abençoando do lado de fora. É andar na servidão, andar no fazer por merecer, porque isso é uma estratégia de Satanás, porque enquanto o homem vive nesse lugar, ele não ele não sabe quem ele é, ele não tem autoridade porque ele não sabe, então é tipo um cativeiro, esse modo velho de pensar, como se Satanás mantesse o homem num cativeiro, para o homem não descobrir, não saber de fato quem ele é, porque é isso que Satanás odeia. Se há alguma coisa que Satanás odeia, é que o homem descubra quem ele é, de fato. Sensacional. É por isso que o sistema trabalha dessa forma. É por isso que o sistema é o anticristo. É por isso que essa leitura bíblica, por isso que dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, isso tudo é a mentalidade de Satanás. Essa mentalidade velha de servidão que Jesus nunca quis e prometeu a Abraão. Nós dissemos na aula anterior. A promessa era nos tornar de novo tal qual ele é, porque foi assim que ele nos criou. Foi assim que ele criou Adão. Né? Façamos homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Mas no sistema, porque o sistema é da serpente, não vai haver permissão, vamos dizer assim, de entendimento. Né? Então vai ter que decidir sair para a luz. Ser transportado do reino das trevas
para o para reino o da reino do luz. Filho do seu amor. É, Mas existe aquela palavra que diz assim, que o Deus desse século cegou-lhes o entendimento. Então, isso. assim, eu vejo assim, como se as pessoas tivessem, elas estão cegas, porque Satanás cega as pessoas. A Uhum. religiosidade é a venda. Gerada por Satanás, a religiosidade é a venda que eu vejo assim nos olhos das pessoas, porque elas não conseguem ver, elas estão escravizadas. Então, imagina se quando você sabe quem você é, quando o homem descobre quem ele é, a autoridade que ele tem, que ele é tal como Jesus, o que será? O que será dessa terra? Acaba a miséria, acaba todas essas coisas, acaba tudo isso e realmente o reino se estabelece. É por isso que essa luta de que o reino da dificuldade até da gente estar falando as verdades do coração de Jesus e ser tão, sabe, difícil das pessoas, porque é uma luta, porque se o reino se estabelece, acabou. Jesus adentra As e pessoas se tornam a própria palavra viva, como isso. Jesus é a palavra. Elas E se aí? tornam a palavra, a mensagem, a boa nova para o mundo. Como você bem disse aí, a própria transformação que o mundo precisa, o amor que cura, que sara, que liberta, que É isso, prospera. A gente se torna a carta viva. Então, a palavra viva é isso. isso. A palavra é Cristo nos transformando também na palavra que é Ele mesmo, Ele em nós, essa vida, essa era a promessa. Sermos imagem e semelhança. E aí fica a pergunta para a gente finalizar mais essa aula, Bia. Uh, uma vez que agora nós somos a própria palavra, qual é o texto escrito do lado de fora que a gente tem que obedecer? Não há mais necessidade de carta escrita e nem mesmo de ordenança escrita em tinta com folha, porque o nosso interior, o nosso coração foi trocado. Precisa de cabresto, precisa de guia, aquele que ainda não é, mas aquele que se tornou tal qual ele é, se tornou a própria palavra. E essa é a Bíblia que o sistema nunca leu. E a gente vai para a próxima aula, finalizando essa série.